Olá, está começando mais uma edição do Cresce Informa. Com crédito aquecido, muitos trocam um aluguel pela parcela do financiamento imobiliário. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, o volume de contratações de crédito dos agentes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo atingiu 5 bilhões e 48 milhões de reais no primeiro trimestre de 2008, com financiamento de mais de 55 mil imóveis. Esse valor é 88,5% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Especialistas alertam que, no entanto, alguns fatores devem ser considerados no momento da aquisição de uma propriedade. A localização do imóvel é um fator que deve ser levado em conta, certificando-se de que se trata de uma zona residencial. Visitar o local em horários diferentes também é recomendado. O futuro comprador deve checar se há infraestrutura e serviços adequados no bairro, como escolas, transportes, supermercados, e verificar ainda se existe algum projeto da prefeitura que disponha sobre a construção de viadutos ou túneis na região. Documentos, taxas e contratos devem ser solicitados para que nenhum problema impeça a compra ou traga prejuízo às partes envolvidas na negociação. Em abril, remédios podem elevar a inflação. O reajuste no preço dos remédios pode contribuir para que a inflação de abril fique acima do índice projetado. Em vez de 0,44% previstos, a alta ficará em torno de 0,45% e 0,50%. Mais de 20 mil fórmulas sofreram aumento de preço, e os genéricos, que têm 20% de participação no mercado, sofreram alta de 4,61%. O brasileiro está mais disposto para comprar casa e carro. Aumentou a quantidade de brasileiros que se sentem mais à vontade para adquirir um automóvel ou uma propriedade no terceiro mês do ano. O índice foi divulgado pela Associação Comercial de São Paulo e mostra que a média subiu de 33% em fevereiro para 36% em março. O levantamento foi realizado pela Ipsos Public Affairs, revelando que a média de gasto dos consumidores com prestações diminui 6,25% no período, passando de R$ 80 para R$ 75. Já em comparação com março do ano passado, quando a prestação média ficou em torno de R$ 66, houve alta de 13,64%. Acompanhe na tela os eventos do Cresce para esta semana. No dia 28, Mauro Antônio Rocha fala sobre FGTS no Sincomércio em Itu a partir das 18 horas. Johan Klaus ministra o curso sobre portal imobiliário no Instituto Educacional Borba Gato, na zona sul da capital, em 2 turmas, às 13 e às 18 horas. O curso também será ministrado no dia 30, às 13 horas, na Associação Comercial Distrital Pinheiros. No dia 29, Selmo José da Silva explica a escritura pública às 18 horas no Centro Integrado de Informação em Presidente Prudente. Na Associação Comercial de São Paulo, Distrital Centro, Thiago Rodrigues Jardim e Marco Antônio Zanoni Bueno ministram palestras sobre o sistema Previnity para corretores de imóveis. Na Quarta Nobre do dia 30, Sebastião José Roque e Tatiana Scolai comentam a aplicação dos métodos extrajudiciais nos contratos de corretagem. O evento acontece na sede do Cresce às 18 horas, com transmissão ao vivo pela TV Cresce. Ainda no dia 30, às 10h30 da manhã, entrega de carteira aos novos corretores de imóveis no auditório Luiz Alberto Caldas de Oliveira, também com transmissão ao vivo pela TV Cresce. Sem CPMF, a arrecadação deve subir 31 bilhões em 2008. Mesmo sem os 40 bilhões de reais da CPMF, a arrecadação de impostos e contribuições federais deve subir para 31,8 bilhões em 2008.
A estimativa para este ano foi feita pela Receita Federal, com base em parâmetros estabelecidos pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Segundo a Receita, a arrecadação de impostos e contribuições federais e a arrecadação do INSS deverão somar 462,6 bilhões de reais no ano de 2008. Caso a CPMF ainda estivesse vigente, como buscava o governo federal no fim do ano passado, a arrecadação poderia subir impressionantes 71 bilhões de reais. A CPMF foi barrada no fim do ano passado pelo Congresso Nacional e deixou de ser cobrada na primeira semana deste ano. Impostos fazem conta de luz pesar no bolso do consumidor. O consumidor brasileiro aumentou a lista de aparelhos eletroeletrônicos em casa e sentiu a diferença no bolso. Sobre a energia consumida, são pagos 25% de impostos. Neste setor, o Brasil só perde para a Itália, país de conta de luz mais cara do planeta. Deixar equipamentos na tomada e impedir a circulação de ar atrás da geladeira são atitudes que encarecem a conta de luz. A Fundação Procon de São Paulo fornece algumas dicas para reduzir as despesas no fim do mês. Aproveite a iluminação natural, abrindo cortinas e janelas. Lembre-se de que pinturas escuras dentro de casa exigem mais iluminação. É importante manter geladeira e freezer desencostados de imóveis ou paredes, em local arejado, distantes de fontes de calor. Acumule a maior quantidade de roupas possível e passe-as de uma vez só, evitando ligar o ferro constantemente. Siga a temperatura adequada para cada tipo de tecido. Evite banhos demorados, limpe os orifícios de saída de água regularmente. Desligue a televisão quando ninguém estiver assistindo e não durma de televisão ligada. Utilize a máquina de lavar em sua capacidade máxima, porém sem sobrecarregá-la. Mantenha os filtros limpos. No caso das lavadoras, a quantidade de sabão deve ser adequada, de acordo com o indicado pelo fabricante. E mantenha o nivelamento dos aparelhos em relação ao chão. Mulheres com enxaqueca têm maior risco de derrames e infartos. Mulheres com enxaquecas semanais correm risco maior de ter um derrame, e aquelas que têm crises menos frequentes possuem maiores chances de infarto, de acordo com um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos. Os especialistas norte-americanos acompanharam por 12 anos 27 mil mulheres, todas profissionais da área de saúde com 45 anos ou mais. Nenhuma delas tinha qualquer doença cardiovascular no início do estudo. 65% delas sofriam de enxaquecas com crises menos de uma vez por mês, 30% tinham dores mensais e 5% dores semanais. Durante 12 anos ocorreram 706 acidentes vasculares cerebrais, 305 infartos e 310 derrames. As mulheres que tinham enxaquecas semanais, de acordo com os cientistas, tinham 3 vezes mais chances de ter derrame. As que tinham menos de uma crise por mês, no entanto, tinham 1,5 vezes a mais de chance de ter infarto. A enxaqueca é uma doença neurológica, o que a difere de uma forte dor de cabeça. Embora as dores sejam um sintoma mais característico do problema, há outros fatores envolvidos que precisam ser tratados por um neurologista. Droga contra a asma pode ser usada para tratar dengue. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram um tratamento que pode ser a mais nova esperança para o tratamento da dengue. O método utiliza um fármaco criado na década de 80 para pacientes com asma, mas que não chegou a ser comercializado por não apresentar a eficácia esperada. A atuação do princípio ativo utilizado, que ainda não tem o nome revelado pelos cientistas, consiste em inibir a ação das moléculas do sistema imunológico. Ele funciona como um anti-inflamatório. Não impede a infecção pelo vírus, mas atua nos sintomas e impede a progressão da doença. Testes em animais mostraram que cerca de 70% das cobaias infectadas com o vírus da dengue tipo 2 tiveram um quadro revertido. Muito barulho no trabalho pode atrapalhar a saúde e a produtividade. Telefonistas, motoristas de ônibus, taxistas e muitos outros profissionais têm algo em comum: exposição ao ruído. O barulho rotineiro, além de incomodar, pode causar prejuízos à saúde e ao rendimento no ambiente de trabalho. Riscos como perda temporária ou permanente da audição,
Zumbidos, deterioração da fala e dores estão na lista das reclamações daqueles que se expõem demasiadamente aos ruídos. Além disso, essas pessoas também podem apresentar distúrbios de comunicação, no sono, na concentração e no rendimento do trabalho. As empresas, por lei, devem fornecer aos empregados gratuitamente protetores auditivos adequados em perfeito estado de conservação e funcionamento. Os funcionários, por sua vez, devem utilizá-los por todo o período de trabalho, limpando-os de maneira adequada e preservando o equipamento. Parque da Mônica, diversão para todas as idades. Hoje nós temos cerca de 35 atrações espalhados por quase 10 mil metros de área. Assim é o Parque da Mônica, um lugar onde as crianças se divertem e os adultos voltam a ser crianças. E a ideia original do parque era recriar para a criança o quintal perdido com o crescimento da cidade grande, coisa do tipo. A ideia era trazer a criança de volta para aquela situação do passado onde a criança brincava. Então, a força motora do parque é a própria criança. Lá é possível conhecer a Casa do Louco, andar no bate-pneu e brincar a valer com verdadeiros passatempos adaptados a computadores. O brinquedão possui 3 circuitos compostos de cordas, escorregadores, pontes, grandes piscinas de bolinhas, pula-pulas gigantes e labirintos com grau de dificuldade. Já para os menores, o brinquedinho oferece 2 circuitos de escorregadores, piscina de bolinha e pula-pula. A Casa da Mônica conta com todos os objetos pessoais da famosa personagem dos quadrinhos espalhados por uma casa linda e movimentada. Os amados personagens da turma se apresentam em um show pra lá de animado em diferentes horários do dia. O Parque da Mônica fica na Avenida Rebouças, 3.970, no Shopping Eldorado Térreo, no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste. O telefone para informações é 3093-7766. Essa foi mais uma edição do Graça Informa. Semana que vem voltaremos com mais notícias. Até lá!